Olá pessoal, gostaria de agradecer aí a oportunidade, Eu me chamo André Luiz Barcelos, estou aqui à frente do curso de panificação do projeto Semear, dando as aulas em EAD. Nós tivemos aqui alguns grupos já participando das aulas e eles participaram e o curso foi muito bom. A gente fez algumas gravações, mas achou melhor fazer uma gravação com uma resolução mais alta de vídeo. Então a gente está aqui gravando alguns módulos novamente. Esse é a segunda gravação do novo gravação de módulos, Meu nome é André Luiz Barcelos e eu vou estar aqui hoje falando a respeito da segurança alimentar nos produtos de panificação, de modo geral em produtos alimentícios. Quando a gente fala em segurança alimentar, a gente tem a impressão que são produtos industrializados e validade, mas na realidade vai muito além disso, vai além de POPs, que são procedimentos operacionais padrões, são BPFs, que são boas práticas de fabricação de alimentos. Então são vários cronogramas aí, vários módulos que vão garantir a qualidade de um produto, principalmente alimentício. A gente vai falar aqui a respeito dos riscos que a parte da alimentação corre e que o cliente, no caso nós, podemos correr sérios riscos à nossa saúde tendo uma má alimentação. O agradecimento aqui o projeto Semear, que é quem abriu as portas aqui do projeto para a gente poder estar trabalhando e fazendo esses cursos em EAD. A unidade parceira é a Enel, através do programa Luz Solidária, tem sido grande parceira aqui do projeto Semear. O princípio da segurança alimentar é o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho, toda a exposição, as mesas, os maquinários têm que estar todos higienizados, todos aptos para poder receber o produto, a matéria-prima ali, sem nenhum tipo de contaminação. A gente vai falar a respeito da contaminação e o tipo de contaminação, mas assim, o principal do ambiente de trabalho, a excelência no ambiente de trabalho. As mesas precisam estar sanitizadas para que possa trabalhar com um produto de alimentos em cima dela, o maquinário, a manipulação das pessoas também que trabalham com o alimento, ela tem que estar sempre, a pessoa tem que cuidar muito bem da higiene pessoal, sempre estar com touca no cabelo para não cair cabelo nos alimentos, sempre estar com as unhas bem cortadas para que não entre alimento debaixo das unhas, as mãos sempre higienizadas, sempre lavar. Toda vez que a gente vai pegar algum outro produto que não seja produto de alimento, a gente tem que ir lá e lavar a mão no lavabo. O uniforme tem que estar sempre branquinho, o sapato, o chão também para evitar acidente de trabalho sempre limpo. Algo que a gente tem que tomar cuidado sempre quando a gente vai comprar, não só com a preocupação dos produtos que nós temos na empresa, mas de toda aquela matéria-prima que vem de fora. Às vezes a gente tem um asseio fenomenal com os produtos que estão dentro da empresa, mas muitas vezes aqueles produtos que chegam da parte externa de fornecedor não está com o critério de higienização que a gente tem na nossa empresa. Então é muito importante você conhecer os seus fornecedores, principalmente queijo que tenha CIF, queijo ralado, ou se você puder ralar o queijo lá na sua empresa, porque muitas vezes aquele queijo ralado você não sabe como que foi a procedência, qual o tipo de mistura que tem naquele produto. Então todos os produtos que você puder ter um padrão de recebimento de mercadoria é muito importante. A farinha de trigo, às vezes, ela não foi estocada num ambiente seco, às vezes ela num ambiente úmido, próximo da parede, que tinha uma umidade muito forte. Isso vai influenciar no final do seu produto, porque às vezes você pode ter ali, por causa da questão do excesso da umidade, você pode estar proliferando ali fungos e bactérias. A vigilância sanitária e a Anvisa exige que você mantenha uma certa distância da parede para a farinha de trigo, justamente para que você exige critérios para que você mantenha a sua matéria-prima, aquilo que fica estocado dentro da sua empresa, com uma forma segura e qualidade, para que aquela farinha de trigo e outros produtos não puxem a umidade da parede. Isso é muito importante. Quando ela tem um ambiente que a umidade é maior, e dependendo do clima, fungos e bactérias vão se hospedar ali e você vai ter sérios problemas. Os pães vão mofar mais cedo. Você não pode cultivar nenhum tipo de bactéria que não seja a bactéria da fermentação.
A manipulação dos alimentos. Normalmente a gente pensa que a manipulação é em cima da mesa e que a gente vai bater esses produtos e ele vai colocar nas bandejas e ir para o forno. Na realidade, é como a gente tem falado, a matéria-prima chega, a gente tem que ter um cuidado danado com toda essa matéria-prima, aí elas vão para as máquinas, a balança e para o maquinário. O maquinário tem que estar todo higienizado antes do processo de batimento de massa. A mesa, a balança, a higiene pessoal, tudo ok, de todo o ambiente para a gente iniciar o processo de fabricação de alimentos. Muitas vezes a gente pensa assim que a contaminação de produtos é só na hora que o produto está ali, que a gente está manipulando ele ou então que está assando ele. A maioria das contaminações elas são feitas em produtos que não vão ao forno, né, que elas passam pelo forno, mas há uma contaminação também dos fungos, porque mesmo ele assado, depois que ele assa e perde umidade, ele também pode ser contaminado por fungos e bactérias. Então, na hora que você vai ali, um exemplo que eu gostaria de dar é o seguinte, eu assei o produto, tirei ele do forno, coloquei ele para esfriar. A hora que ele está esfriando em cima da mesa, ele fica exposto ao ar, e aí esse ar ele vai estar fazendo o quê? Contaminando todo esse produto. Eu vou estar diminuindo a vida útil desse produto, mesmo depois que eu embalar, mesmo batendo um antimofo, para que esse produto possa ficar mais tempo embalado, mesmo assim eu vou estar tendo dificuldade com ele. Por quê? Porque eu deixei o produto exposto em cima da mesa. Normalmente esses produtos, ou eles têm que ficar dentro do armário, eles não podem ficar exposto ao tempo, porque o próprio ar é um ambiente de contaminação. Como a gente estava falando, que o ar é um ambiente também que há contaminação pelo ar, que é através de fungos e bactérias, e a gente embala esse produto e coloca em exposição. Toda empresa de panificação ela tem que preocupar, desde a hora que o produto chega, a matéria-prima na sua empresa, até a hora que o produto pronto é entregue na casa do cliente. Essa preocupação é toda da empresa que produz alimentos. Então, quer dizer, eu tenho que garantir a qualidade do produto que é fabricado antes de chegar na minha empresa, que eu tenho que comprar produtos de alta qualidade e entregar produtos de altíssima qualidade. Agora vamos falar um pouco das DTAs, né, que são doenças transmitidas pela alimentação. Essas doenças, elas, embora a gente não tenha conhecimento da parte leiga, da parte médica, elas são muito comuns, né, no ambiente brasileiro, porque é um ambiente tropical e propício para a acumulação de bactérias por causa da temperatura. Então, se a gente está produzindo alimento em um ambiente que é propício a esse tipo de fungo e bactérias, com certeza a gente tem que ter um cuidado maior com essa alimentação que é fabricada. As doenças transmitidas por alimentos, elas podem estar em bebidas ou em alimentos. Elas são transmitidas principalmente, existem mais ou menos 250 tipos desse tipo de bactérias e toxinas e vírus e questões patológicas também. Então, são uma variedade muito extensa. A OMS, Organização Mundial de Saúde, estima que 2 milhões de pessoas morrem por ingestão de alimentos contaminados no mundo. É uma quantidade altíssima de pessoas. Os principais doenças transmitidas por os alimentos são vários deles. Então, a gente conhece aí vários tipos de bactérias e fungos e patologias que são transmitidas pelos alimentos. A questão das bactérias, você trabalha em certas questões a respeito de temperatura. Tem uma temperatura que ela é propícia para a bactéria sobreviver, outra temperatura que ela é propícia para a bactéria se proliferar. Então a gente tem aqui no gráfico no gráfico ele mostra aqui que de 73,9 graus a 100 graus as bactérias morrem, que é uma temperatura muito alta para ela. De 73 graus a 66 graus, as bactérias elas sobrevivem, mas não se multiplicam. Elas não conseguem se multiplicar, mas elas conseguem sobreviver. Mas se a gente for pensar que 63 graus é uma temperatura muito alta, então assim, ela não morre facilmente com temperatura alta. A temperatura ideal para que uma bactéria possa fazer a multiplicação rapidamente dela é a temperatura ambiente. Ela vai de 7 graus a 63 graus. Aí a gente imagina, essa é a temperatura
que na maioria das vezes nós temos no nosso ambiente de trabalho. A gente tem câmaras frias aí que vai de 10 graus a 12 graus e a gente pensa que quando o produto está na câmara fria ele não passa por decomposição ou contaminação. É errado a gente falar a respeito disso. Dentro da câmara fria, um ambiente que, mesmo que esteja abaixo, a 0 grau, aquela bactéria ela ainda vai sobreviver nessa temperatura e quando ela adormece. Então, vamos supor, eu tenho um produto aqui, um exemplo, um queijo. Aí esse queijo ele é contaminado por um fungo, uma bactéria. Essa bactéria ela é levada à geladeira, pode até congelar ela dentro do produto. Quando eu descongelar ela, a bactéria vai continuar da mesma forma. Uma vez o produto contaminado, dificilmente a gente vai conseguir eliminar a contaminação desse produto. Os agentes de contaminação nos alimentos são fungos, bactérias, vírus, reagentes químicos, físicos, biológicos e patológicos. A gente fala assim a respeito de vários itens de contaminação de alimento. Essa contaminação de alimento ela pode ser por um vírus que um alimento passou ali, principalmente igual um exemplo que eu gostaria de dar da salmonela. O frango ele estava depositado no mesmo freezer que o gelo, por exemplo. Então toda vez que a gente vira e fala assim, não, eu vou utilizar o frango, porque eu vou utilizar ele. Mas o gelo, por exemplo, é muito utilizado em suco, em outras questões, e esse produto nem vai ao forno. Então, há um risco de contaminação muito alto. De acordo com dados do sistema de agravos de notificações, o SINAM, entre o ano de 2000 e 2017, foram notificados 12.503 surtos de doenças transmitidas por alimentos no Brasil. Destes apenas 3.198 foram confirmados laboratorialmente. O que isso quer dizer? Que as agências de segurança alimentar, igual a Anvisa e Vigilância Sanitária, muitas vezes têm dificuldade em notificar um surto de doenças transmitidas por alimentos. O que é, antigamente, um exemplo que eu gostaria de deixar bem claro aqui, é um exemplo da maionese. A maionese ela era derivada do ovo e que muitas das vezes o pessoal batia ela em casa e ia fornecer em pit dog, em lanchonetes, e esse produto estava contaminado. Então havia muitos surtos de contaminação por maionese caseira. Tanto é que hoje em dia não se pode mais fornecer maionese manipulada para o cliente, né? Normalmente são aqueles sachês industrializados. Outra questão também que a gente enfatiza muito para deixar bem claro é a questão do cuidado que a gente tem com contaminação em relação aos adornos. O que são esses adornos? Os adornos são o anel, é o brinco, é o esmalte, colar. Esses produtos, quem manipula alimento não pode ficar utilizando todos esses produtos. A chance de contaminar o produto alimentício por uso de um anel, o anel ali ele vai, quando você lavar as mãos, entre o anel e o dedo, você não vai conseguir fazer uma higienização boa. Então você pode estar contaminando os alimentos ali. Sempre quando você for manipular alimento, tira todos os adornos possíveis ali para você higienizar a sua mão, fazer uma boa higienização e manipular alimento. Um procedimento que auxilia muito a higienização de todos os produtos em panificação, que todos os procedimentos utilizados por eles são os POPs, que são procedimentos operacionais padrão. Então nós temos dois universos aí. Nós temos o universo das boas práticas de fabricação, que é onde a gente fala da higiene, de como deve ser a higienização dos alimentos, o preparo dos fungos, das bactérias e toda a parte de higienização desses alimentos para que eles não sejam contaminados por vários entes aí patológicos, fungos e bactérias. E os POPs, ele vem justamente para quê? Auxiliar. Igual, vamos supor, eu vou pegar um POP que fala a respeito da higienização. Um POP sobre a higienização do meio ambiente de trabalho. Esse POP que vou colocar aqui no módulo aqui, eu vou colocar aqui o POP para vocês estarem assistindo, ele vai desde a limpeza do rodapé, do ambiente de trabalho, de como deve ser a higienização de todo esse POP. Esse é um POP do qual eu estou falando,
é um POP de higienização. Nós temos vários tipos de POPs. A sigla POP é Procedimento Operacional Padrão. Eu posso ter um POP para bater o produto de alimento, eu posso ter um POP para fabricar, para embalar, eu posso ter um POP para higienização do ambiente de trabalho. Então, o que é um POP? Eu pegar um procedimento e padronizar ele. Quando eu padronizo esse procedimento, eu vou lá e coloco ele na lista de como cada procedimento, passo a passo, como que deve ser. Então, eu tenho um procedimento lá da ficha técnica, que é considerado também um POP. A ficha técnica, ela vai me falar desde como eu devo pesar os produtos, a quantidade, o tempo de batimento, o tempo que esse produto aguenta bater, qual que é a temperatura dos produtos que eu vou colocar nele. Isso também é um POP. Então eu tenho POPs de embalar produto, então eu tenho um POP lá de qual que é a embalagem, o tipo de embalagem que eu vou utilizar para embalar aquele produto, o tipo de caixa que eu vou colocar aquele produto, igual um panetone, por exemplo. Um panetone ele é embalado 2 vezes, ele é embalado dentro de um saco plástico e depois ele é colocado dentro da caixa. Muitas das vezes o operador que está ali fazendo todo esse trabalho, muitas vezes nem é ele que está ali naquela função de embalar, mas como tem um POP para mostrar a ele como todo aquele procedimento é feito, ele consegue executar. E já temos também o POP, que é de higienização de ambientes, que é um dos POPs mais sérios que tem, porque toda vez que a gente termina de produzir os alimentos, toda essa sala tem que ser higienizada, limpa e deixada para que no outro dia a gente possa higienizar as mesas e começar de novo o procedimento. Mesmo que essa sala, onde tem a produção de alimentos, tenha sido higienizada um dia, logo quando terminou o trabalho, o chão, paredes e mesas, quando eu chego novamente no outro dia para fazer produção de alimentos, eu tenho que higienizar novamente tudo aquilo que vai ter contato com o ambiente, com produtos alimentícios. Vou colocar para vocês aí verem a ficha técnica, né? A ficha técnica ela é um modo de etapas, né? Que você vai conseguir fazer todos os produtos da panificação. Uma ficha técnica não é apenas um receituário. Uma ficha técnica ela vai falar assim, olha, vai colocar lá a quantidade de sal, açúcar, proporcionalmente cada item, entendeu? E na ordem que é cada item. Um exemplo que a gente se fala muito em panificação é que o sal, todo mundo sabe que ele é um agente que ele mata fungos e bactérias, o sal. Então, se eu pego o sal e jogo em cima do fermento, que é uma bactéria, eu vou estar fazendo com que esse produto não tenha qualidade final, se eu estou enfraquecendo o fermento. Então, sempre quando a ficha técnica é muito importante, muitas donas de casa, às vezes pegam uma receita de alguém que não conhece muito bem, ou então pega uma receita de alguém que faz na casa dela e dá muito certo, justamente porque quem faz, ela já sabe a hora que ela põe o sal, a hora que ela põe o açúcar, a hora que ela põe cada produto diferenciado, né? Então, eu pego uma receita daquele que a pessoa está e coloco tudo junto ali. Normalmente, o açúcar, porque algo que a gente aprendeu durante o curso, é que cada ingrediente tem a sua função. Então, eu tenho a farinha de trigo, eu tenho o sal, o açúcar. Muita gente pensa que fala assim, mas por que você coloca sal e açúcar na massa? Porque cada um tem a sua característica. Uma questão de maciez, na questão de coloração, a contrabalancear os sabores ali. Então, normalmente é utilizado, principalmente na fabricação de pães, esse balanço de açúcar e sal para auxiliar na fermentação e na condição final do produto. Então, é algo muito importante, enfatizando a questão da ficha técnica, porque é ele que vai doutrinar todos os passos corretamente para que aquela receita sempre seja padronizada. Você tendo uma padronização naquela receita, muitas vezes a gente, principalmente dona de casa, ela vai fazer uma receita, ela pega aquela receita da pessoa que ela passou a receita para ela, e aí aquela pessoa vira e fala assim, não, eu vou fazer a receita da forma que a pessoa ensinou. Se na ordem de colocar os produtos lá, ela não souber colocar o açúcar, o sal junto com a fermentação, a farinha de trigo, isso acontece demais, todos os dias a gente ouve falar disso. A pessoa fala, fulano, eu peguei a sua receita, fui tentar fazer lá em casa e não deu certo. Se você for analisar por que não deu certo, você vai conseguir encontrar o erro.
por que que ele não fermentou, por que que a coloração ficou diferente, porque a panificação ela é um processo. Muitas das vezes os profissionais eles entram no mercado de panificação e eles aprendem, muitas vezes assim, sem passar por um curso de treinamento, um curso de qualificação, e eles aprendem da forma operacional. Uma pessoa me ensinou a fazer daquela forma e eu dou continuidade da forma que ela ensinou. Sendo que, na realidade, a gente precisa de profissionais que cada vez mais estudem a questão da prática da panificação, do conhecimento da panificação, do que cada ingrediente vai fazer ali naquela massa, o resultado que aquele ingrediente vai fazer na massa. Tipo assim, tem muita gente que fala que o que é que faz o sabor do pão? Se a gente for perguntar isso para profissionais na área, o profissional não vai saber responder. E é um álcool que é produzido durante o processo de fermentação. Então, se eu for fazer um processo de fermentação muito rápido, ou se eu vou fazer um processo de fermentação muito lento, isso vai influenciar no sabor do produto. Não é a farinha de trigo que dá o sabor do produto, é a condição de bater esse produto, como que ele foi fabricado, a qualidade dele. Então, por isso que hoje a gente tem aí diferentes formas de produção de pães e cada vez a gente consegue ver um pão de um determinado lugar tem um sabor diferente de outro lugar. Ou a coloração daquele pão, do pão, de determinado pão é melhor ou mais macio, ou então que ele racha mais, que fica com a casca mais firme, com o miolo mais mole. Todos esses critérios, ele vem do quê? Do processo de fermentação. Eu costumo dizer que o processo de fermentação é o principal condição para que o produto tenha excelência na condições de manipular esse produto. Então, se eu tenho ali condições para que entregue um produto de excelência de qualidade, é através do POP. O POP, que é um procedimento operacional padrão, é ele que vai colocar todas as diretrizes do que eu preciso fazer para que esse produto tenha excelência e qualidade na hora de ser entregue para o meu cliente. Lembrando que, igual eu falei no início da gravação, o POP, quando a gente fala POP, é o POP, a ficha técnica é um modelo de POP, que a ficha técnica também é um procedimento operacional padrão, mas é um procedimento operacional padrão da forma de bater o produto, né? Da forma que vai ser exposta ali. Desde da questão na hora dos utensílios que eu vou utilizar para bater, para fazer aquele produto, igual eu vou pegar lá a ficha técnica do bolo de cenoura. Então, na hora que eu pego a ficha técnica detalhada desse produto, eu sei da quantidade de produtos que eu vou precisar de matéria-prima, do tempo que eu vou utilizar para bater esse produto e de toda ferramenta que eu preciso ali, a temperatura do forno, a temperatura dos ingredientes que eu vou colocar para que esses ingredientes não batam muito ou menos do que necessário, para garantir a qualidade do produto. Aí agora vamos colocar na tela, né? Então nós estávamos falando aqui da eficiência na produção de alimentos com qualidade e aqui agora essa parte do curso eu estou mostrando aqui alguns que é justamente a questão de segurança do profissional. Da mesma forma que nós temos o procedimento operacional padrão, nós também temos a NR12, que a NR12 é a norma do Ministério do Trabalho, que é para a segurança dos profissionais da panificação. Essa norma ela vai de tudo que tem que ser feito para manter a qualidade e segurança do profissional. O profissional que encara o forno, é um profissional que entra dentro da câmara fria, faca, maquinário. A NR12 ela vem com vários dispositivos de segurança para que as máquinas não prejudiquem a saúde do trabalhador. Com acidentes de trabalho, né, o colaborador ali, igual antigamente várias máquinas que nós também, por algumas vezes adversidades, nós presenciamos algum colega se machucando. O cilindro antigamente não oferecia nenhuma proteção para o colaborador, a maceira não tinha proteção nenhuma, hoje não, hoje com a NR12, né, todos esses maquinários vêm com botão de segurança para você acessar a qualquer momento. As batedeiras antigamente, como elas não tinham as proteção, a pessoa acabava machucando a mão, tendo sérios acidentes graves em panificação. E com a NR12 isso, graças a Deus, teve resolveu um pouco essa situação.
não zerou o ambiente de trabalho, ainda é um ambiente de trabalho um pouco perigoso, porque você é influenciado lá por agentes físicos como calor e frio, né? E barulho, ainda é um ambiente tem muito ruído, né? Os motores das máquinas são grandes e acaba sendo um ambiente onde há muito calor por causa dos fornos e também um ambiente de muito ruído. Hoje em dia, a maioria das empresas acabam optando por salas, né? Onde é um ambiente onde só tem o forno, para que a temperatura não contamine os outros ambientes da empresa com o calor do forno. Então eles criam uma sala de forno, né, onde fica ali todos os fornos da empresa para poder auxiliar na questão de não distribuir todo esse calor na empresa. Eles fazem a sala de forno e colocam exaustores para puxar todo aquele calor para fora. É algo que a gente está falando sobre as batedeiras, além delas terem essa grade de segurança, toda vez que o profissional chega para mexer na batedeira ou então seja na maceira, que você vai levantar a grade dela, ela para automaticamente, ela não funciona, né? Então aqueles acidentes de trabalho que aconteciam quando o cara estava, a maioria das vezes o pessoal estava fazendo a higienização da maceira, que tinha que ligar ela para passar pano, jogar água, isso hoje em dia não acontece mais, graças à NR12. As grades de segurança também na modeladora também não permite que o profissional tenha acesso aos cilindros ali, tanto da modeladora quanto do cilindro. Aqueles cilindros de ferro que amassa a massa para poder fazer o giro dentro da modeladora. E o cilindro para que tire todas as bolhas de ar, deixando a massa bem lisa. Hoje o profissional não tem acesso a esse cilindro mais. Você coloca a massa em um pano e ela desliza até o cilindro. Algo que a gente tem que tomar muito cuidado dentro do ambiente de panificação, que muitas máquinas são trifásicas e nós não podemos de forma alguma, o bombeiro não permite fios expostos no ambiente de trabalho. Primeiro porque é um ambiente que toda hora você está higienizando, jogando água no chão, nas paredes, então um fio exposto não pode. Normalmente essa fiação ela vem mais superior, da parte superior da empresa. Normalmente o projetista vem, quando ele vem fazer a questão da instalação elétrica, ele sempre faz a instalação aérea, porque as máquinas ficarem com a fiação toda para cima, para que você possa higienizar todo o ambiente de trabalho ali. E é muito importante também para que não haja, como é um ambiente que toda hora está ali mexendo com gordura, com sabão, jogando, muitas vezes o profissional está ali higienizando e o pessoal da limpeza também está ali todo momento, cai uma farinha no chão, uma gordura, um fubá, o pessoal está sempre higienizando. Então as botas de segurança também é muito importante, porque elas são antiderrapantes, né? E aí, igual acidentes de trabalho que a gente já presenciou, da pessoa levou um tombo ali no ambiente de trabalho porque não estava com um sapato apropriado. Normalmente eles são impermeáveis, né, na parte de baixo, porque fica num ambiente onde é muito úmido, e proteger o pé do profissional, né? E o perigo também que ele precisa ser impermeável é que muitas vezes o profissional está mexendo com água quente ou gordura quente. Se essa água vir a cair e cair em cima do pé dele, o sapato realmente precisa ser antiderrapante. Outro equipamento de segurança que nós não podemos deixar de colocar, que é o mais utilizado em panificação, são as luvas, né? Então sempre quando você vai tirar algum produto do forno, você sempre vai precisar das luvas térmicas para que esse produto não caia não queime a sua mão. Algo que é muito importante enfatizar, essas luvas nunca devem estar molhadas. Por quê? Porque quando ela está molhada, a transferência de calor é mais rápida. Então mesmo que você esteja usando luva, se essa luva estiver molhada, ela vai transferir o calor por causa da água, né? Uma transferência de calor muito rápido. Então, se você vai tirar um produto do forno, na hora que você pega ele de dentro do forno aqui e vai colocar em cima, sobre a mesa, esse curto período de tempo, se a luva estiver molhada, você vai poder queimar as mãos. Já aconteceu vários casos do profissional não conseguir segurar o produto, soltar ele no chão, porque a luva estava molhada e houve a transferência de calor. Então, luva de segurança para mexer com produto quente, sempre seca. Outra questão também que ela não pode estar molhada também, e os sapatos também sempre tem que estar isolados, é a questão do choque. Todos os equipamentos de panificação, por causa dos motores, são os motores muitas vezes de médio porte,
eles precisam estar isolados. Então, o isolamento tem que estar no equipamento para que esse profissional não receba uma descarga elétrica. Então, um dos motivos também para você não trabalhar com a luva molhada. Algo que a gente falou aqui por várias vezes e é bom sempre enfatizar é a questão de falar com os produtos em cima da mesa. Muitas vezes o profissional está ali trabalhando e não por culpa dele, ele acaba falando com algum colega e a parte de salivas que sai da boca dele, igual nesse momento agora eu estou falando. Então, toda vez que você está falando em cima dos produtos, aquela saliva bucal sua acaba caindo em cima dos produtos. Você pode até falar, desde que você use uma máscara, né? E aí você vai poder falar normalmente sem toda aquela saliva cair em cima dos produtos ali e danificar e contaminar todos aqueles produtos. Algo que é muito importante também falar a respeito, são coisas mais sensíveis, na questão de embalar esses produtos, muitas das vezes o cheiro, não só de produtos pessoais como desodorante e perfume, ou então de produtos de limpeza como alvejantes e sanitizantes, eles têm um cheiro muito forte. Então, depois do produto assado, dentro de algumas empresas tem a parte de embalagem. Então, essas partes de embalagem, você nunca pode deixar um profissional que trabalha naquele departamento ou então algum próximo de algum produto de limpeza, porque parte daquele odor, daquele cheiro desses produtos, eles vão se instalar na questão dos pães. Eles puxam realmente o cheiro desses produtos para ele. Então acontece muitas vezes você pode expor um produto ali próximo de um cheiro muito forte, lavanda ou qualquer outro tipo de cheiro, um odor mais forte, e aí depois esse produto fica cheirando esse produto. Então aí o cliente vai chegar em casa e falar, nossa, mas que cheiro estranho que está esse pão. Justamente por causa disso. Não pode colocar o pão depois de assado próximo de produtos que tem um cheiro muito forte. Bom, pessoal, mais uma vez eu gostaria de agradecer, né, pelo pouco que a gente falamos aqui a respeito de higienização, tudo aquilo que há uma necessidade. Toda vez que a gente pensa em falar em segurança alimentar, ainda é pouco. Essas contaminações elas são muito frequentes, né? Não é nenhuma nem duas vezes que algum amigo nosso ou conhecido chega e fala assim, ah, mas eu comi uma coxinha em determinado local e depois passei o dia inteiro passando mal e qualquer coisa nesse gênero. Tem muita gente que prefere não comer produtos na rua justamente por causa de contaminação e derivados e outros fatos também que ocorrem justamente por falta da higienização e preparo dos profissionais que manipulam o alimento. Então eu sempre deixo a dica, assim, se você é um profissional que trabalha com alimento, você gosta de trabalhar com alimento, faça uma crítica, sempre uma crítica construtiva a respeito da higiene, dos produtos, dos panos que você utiliza descartáveis. Nunca permita que fungos, bactérias, agentes patológicos se aproximem dos alimentos que você esteja manipulando. A Anvisa, a Vigilância Sanitária estão sempre passando por fiscalizações nessas empresas e se essas empresas não tiverem em dia com toda a questão da higiene na empresa, a limpeza, tudo em dia, a empresa pode ser fechada. Então é bom a gente sempre estar passando por curso de boas práticas de panificação, todos os profissionais. A cada 4, 6 meses os profissionais da padaria passar por um curso de boas práticas de fabricação. É nesses cursos de boas práticas de fabricação que você vai aprender a higienizar corretamente sua mão, a manter o seu cabelo preso para não cair cabelo em produto, entende? Uniforme limpo. Um curso de boas práticas de panificação ele é sempre bem-vindo e todas as vezes que você participa de um outro diferente, sempre você tem alguma coisa a agregar, algo novo a aprender. O nosso tempo, infelizmente, não é um tempo que a gente possa fazer vários estudos aqui em relação à segurança alimentar, mas hoje deu para a gente falar um pouco sobre segurança alimentar e a questão de segurança do trabalho também, e POPs e normas. As próximas aulas elas vão ser mais direcionadas a produtos mesmo, então eu acredito que todos tenham tido aí pelo menos uma noção básica dessas questões. Tanto na questão de você trabalhar com segurança,
tanto na questão de entregar um produto com segurança aos clientes que você vai ter. Muito obrigado.